A partir desse momento, a gente começa a gravar esse primeiro encontro nosso da Escola de Paz, né? Nós colocamos assim, de modo virtual no @, né, Escola de Paz. É um formato diferente, né? Que a gente queira, nós gostaríamos muito que depois chegássemos a outras pessoas. E a dificuldade, às vezes, de nos reunirmos, né, para conversarmos assuntos pertinentes em relação aos filhos, em relação às pessoas, às crianças, que a gente ajuda a crescer de várias formas, né? Eu gostaria de, primeiro, assim, mencionar para vocês uma frase que eu gosto muito, do apóstolo Paulo, que ele fala, né, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, eu acho muito interessante, porque muitas pessoas se deparam com essa situação, tanto pais ou qualquer pessoa que educa, né? As possibilidades, o tanto de coisa que o mundo virtual nos permite, né? Desde um encontro como esse, desde propiciar às crianças o acesso a tanta sabedoria, a tantas coisas interessantes, né? A pergunta é isso: tudo que nos permite demais exige de nós muita firmeza, muita vontade, inclusive vontade para educar as pessoas, né? Então, essa permissão, e fala assim, para o uso, para o acesso, para a entrada no mundo virtual, cada vez mais é um dilema que muitas famílias se propõem a refletir. Até onde isso está sendo uma riqueza, né? Até quando isso pode ferir valores da minha família, valores das minhas crenças, né? Mas, por outro lado, privar as pessoas, privar as crianças do acesso a esse mundo digital, a gente percebe que é exatamente isso, que a justa medida nossa é exatamente isso nesse nosso momento, na primeira reunião. E nós temos convidados aqui muito especiais, né? Temos duas educadoras, né, um grande educador também, o Dionísio, né, a Eliane Alves, a tia Elis, a Elis Regina, né, que são especialistas desse ramo também. E a gente vai ouvi-los, vamos conversar, né, e qual que é nosso propósito? Nossa dinâmica. Como nós estamos gravando esse encontro para ser partilhado depois, ele terá três partes. Ele terá um momento de uma pequena exposição dos palestrantes, né, que eles falarão um pouco da concepção deles, né, desse mundo, do mundo digital, e depois desses 10 minutos cada um deles falarem, nós vamos abrir o momento para conversa, para vocês colocarem dúvidas, perguntas, reflexões, né, através do chat ou mesmo tomando a palavra. E depois, no último momento, nós teremos um momento do que nós chamamos, né, carinhosamente, do para saber mais, de pistas e sugestões sobre a reflexão. Então, a primeira pessoa que a gente passa a palavra, a gente agradece muito a presença dela, Eliane Alves, né? A Eliane Alves, ela é mestre em educação, e a área de pesquisa dela, fundamental, né, é a parte ligada exatamente à questão do mundo digital. Por favor, Eliane, tenha a palavra. Boa noite, que honra receber esse convite para participar de um momento tão importante. Envolver as famílias, todos os servidores da escola, é muito importante, né? E tratar sobre essa questão do mundo digital, os valores e os desafios, é um tema muito relevante. Então, gostaria de parabenizar, antes de tudo, né, pela iniciativa. E peço licença também para compartilhar com vocês um material que eu preparei, mas eu prometo respeitar o tempo. Vai ficar espelhado aqui um pouquinho, mas é somente até eu abrir. Não vou conseguir ver vocês, mas a qualquer momento podem me chamar, tá bom? Deixa eu colocar aberta aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Estamos sim. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a educação digital escolar. O que é a educação digital escolar? É uma proposta que vem garantir a utilização de recursos tecnológicos durante a trajetória escolar dos estudantes. Por quê? Porque a tecnologia, ela está no cotidiano das pessoas. A tecnologia impacta as nossas vidas. Então, a educação não pode ficar para trás. Nós precisamos falar sobre esse assunto, sobre o assunto da inovação, da tecnologia, também na sala de aula. E abordaremos sobre o uso indispensável das tecnologias, letramento digital e o uso benéfico dos ambientes digitais. Pois
falar sobre os problemas, os desafios, é um tema que está sendo muito discutido na sociedade. Nós sabemos os riscos, mas será que nós estamos atentos também aos benefícios que os ambientes digitais e que o letramento digital proporciona aos nossos filhos, aos estudantes? E essa fala, ela é embasada em documentos oficiais. Eu trouxe aqui, né, a questão da Política Nacional de Educação Digital, que é uma lei importante que altera a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. A Política Nacional de Educação Digital, ela foi promulgada, divulgada em 2023. É uma lei recente. No entanto, a discussão de incluir a tecnologia no ensino já é uma discussão bem mais antiga, né? Há décadas que existem iniciativas por parte dos governos para que isso aconteça. Mas nos últimos anos eu tenho observado, né, que realmente as coisas têm acontecido. Nós já temos também o complemento à BNCC. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que orienta a construção dos currículos. Em 2022, foi divulgada, então, essa complementação que vai tratar exatamente sobre as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas desde a educação infantil até o ensino médio, para todos os estudantes, das redes públicas e particular. E se nós pensarmos, né, mas a tecnologia, ela está disponível a partir da internet, mas também em outras situações. Para fazer uma limpeza hoje, nós já podemos utilizar um robô para aspirar o pó. As marcas, as empresas, o que elas têm utilizado? Né? Assistentes virtuais para divulgar os seus produtos. Nós temos a biometria, até mesmo em processos, né, complexos, como a eleição, as contas bancárias, o ChatGPT, que está aí, né, que é um chatbot de elaboração de perguntas e respostas, que tem tirado o sossego de muitos professores, né? Os alunos vão deixar de pensar, eles vão pegar o conteúdo pronto ou não. Desde um GPS, uma impressora 3D, para acender uma lâmpada através de um sensor, abrir um portão, a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Agora, a grande pergunta que nós precisamos fazer, enquanto pais, enquanto professores, o que nós queremos que os nossos filhos sejam? Meros consumidores desses recursos tecnológicos? Ou nós queremos que eles desenvolvam competências e habilidades, quem sabe, para serem os desenvolvedores desses produtos? O mundo digital exige um tipo de conhecimento muito além daquele que nós recebemos na época enquanto nós éramos estudantes. O avanço da tecnologia, ele se baseia na sua integração, de modo que a gente nem perceba. Assim, ela se torna parte do nosso dia a dia. Negar que o avanço da tecnologia, ela impacta a vida de todos, é um problema, especialmente porque é muito conveniente que nós nos negamos que as pessoas precisam também desse tipo de conhecimento para se desenvolver. E como você e a sua família têm utilizado a internet? Então, é uma questão que eu tenho certeza que a Elis vai falar com muito mais riqueza de detalhes, mas eu trouxe essas fotos para a gente fazer um paralelo. De um lado, né, nós temos a crítica. Então, as pessoas estão se isolando, mas elas também podem aprender juntas. Elas também podem desenvolver comportamentos assertivos para o uso da tecnologia, em benefício do conhecimento, do crescimento pessoal, profissional. Então, é uma questão de comportamento. Como nós estamos reagindo diante dessas inovações tecnológicas, diante da internet. E quando nós pensamos em educação e tecnologia, nós estamos falando sobre linguagem e pensamento. Não quer dizer que se a gente
insere a tecnologia na sala de aula, que nós estamos permitindo que os estudantes passem tempo jogando, sem refletir sobre o que eles estão fazendo. Quando a gente estuda o currículo, a BNCC, o complemento à BNCC Computação, a gente compreende que nem tudo é sobre estar logado na internet. É uma questão de desenvolver raciocínio, de desenvolver pensamento, para que esses estudantes, no futuro, eles tenham condições de estar num mundo totalmente diferente desse mundo que nós conseguimos visualizar e que é palpável para nós. Então, se nós já estamos diante de muitas inovações, imagine eles, né? Então, desenvolver as competências e as habilidades nesse sentido é muito importante para que esses estudantes, para que eles tenham sucesso no futuro, principalmente no âmbito profissional. Vou voltar aqui um pouquinho. E como poderia acontecer na sala de aula? É importante que a educação ela faça uso de ambientes virtuais de aprendizagem. O que é um ambiente virtual de aprendizagem? É um local seguro, onde o estudante vai ter acesso a materiais que foram analisados, pesquisados e escolhidos pelos seus professores. É muito diferente de você deixar um tablet ou um computador nas mãos dos meninos e falar, pesquisa no Google. Lá, ele pode encontrar várias coisas, né? Boas e ruins. Mas quando a gente opta, né, por um ambiente virtual de aprendizagem, eu estou colocando aqui como exemplo Classroom, mas existem vários outros, inclusive que são gratuitos, que permite que o professor planeje aulas mais atraentes, utilize ferramentas práticas, que desenvolva a criatividade, a comunicação de forma crítica. Então, utilizando um ambiente virtual, a gente amplia a noção de mundo, sai da zona de conforto, desperta a empatia, porque a internet é um mundo de oportunidades. Nem tudo que está na internet serve para o nosso crescimento pessoal e profissional. Mas quando a gente utiliza da forma correta, com certeza ela vai trazer benefícios para a formação. Nesse ano, nós tivemos uma feira, né, de educação empreendedora, onde os estudantes, eles foram desafiados, foram questionados, na verdade, sobre os desafios que eles encontravam para aprender. E muitas escolas apresentaram, né, os estudantes trouxeram essa realidade, que eles querem aprender mais. Mas, por exemplo, ele faltou de aula. Onde é que ele vai buscar um recurso a mais para ele aprender? Então, eles compreendem já que a existência de um ambiente virtual de aprendizagem facilita o dia a dia deles. Ou seja, é capaz de ajudá-los a aprender mais. Então, tem que ser o Classroom? Não, pode ser qualquer ambiente virtual de aprendizagem, mas é um ambiente seguro para que possa ter essa comunicação entre professores e estudantes. E aqui eu coloquei apenas de modo ilustrativo, né, o layout de uma sala virtual do Classroom, onde o professor tem um mural, nesse mural os estudantes podem fazer perguntas, o professor pode deixar os recados, ele pode postar atividades, essas atividades podem ser desde leituras até exercícios para que eles possam responder, vídeos e muitos outros recursos que são possíveis de ser postados nesse ambiente. Então, o professor ele consegue fazer uma gestão do conteúdo que está sendo ensinado durante aquele período. E existem várias outras plataformas, inclusive plataformas de gamificação. Eu coloquei apenas 2 exemplos, mas se vocês buscarem no Google, por exemplo, Escola Games, o que vocês vão encontrar? Vários exemplos de jogos relacionados aos conteúdos que as crianças, que os estudantes estudam. Você vai encontrar primeiro ano, segundo ano, então até por ano de escolaridade, por componente curricular. Então, é ciências, é geografia, é matemática, por língua portuguesa. Então, tem uma infinidade
de jogos educacionais prontos que os estudantes podem ter acesso, tanto na escola como na sala de aula. E os nossos filhos, os nossos estudantes, será que eles estão usando o tempo deles no celular somente para lazer ou também para aprender? Né? Possibilidades existem. Tem aqui também, trouxe esse exemplo da Escola Britânica, que é uma plataforma, também tem conteúdos para anos iniciais, anos finais e até mesmo para ensino médio. Para ter acesso a essa plataforma, vocês podem usar esse login que eu estou disponibilizando e a senha. Até o final do ano, é gratuito. Então, nós, enquanto pais, enquanto professores, nós precisamos ter clareza, né? Quais são as plataformas que nós podemos sugerir? Por que não incentivar que o tempo deles na tela seja também um tempo de benefício para a aprendizagem deles? Então, depois vou disponibilizar para o Jefferson, não acredito que ele também já tem esse acesso. É somente um exemplo, né, de 2 plataformas, mas existem várias outras que eu poderia citar. Então, a grande questão, de quem é a responsabilidade de orientar o uso da internet? Espero ter deixado aqui claro e evidente o quanto é importante que nós possamos oportunizar bons momentos diante das telas. Como o Jefferson bem disse no início, não é uma questão de proibir, né, de, vocês não podem usar, mas sim de orientar. E esse papel, com certeza, do adulto, né, dos professores, das famílias. Então, a gente só vai conseguir orientar os nossos filhos como se comportar nos ambientes virtuais, como se beneficiar de toda a riqueza que a tecnologia, que a internet nos oferece, se nós tivermos conhecimento sobre isso. Então, esse tipo de iniciativa que nós estamos tendo aqui é uma oportunidade de conversar mais sobre esse assunto. Espero ter deixado uma contribuição para vocês. Vou deixar a palavra agora com a Elis. Por favor. Antes da Elis, eu gostaria de agradecer muito a Eliane. A Eliane, para os que chegaram depois, né, assim, um pouco depois, a Eliane explanou sobre, a gente começou falando, né, que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E ela fez uma boa leitura, né, dessa expressão, colocando assim das grandes possibilidades que a internet, que o mundo digital tem, né, estamos inseridos nele, e ela levantou essa questão. Os nossos filhos vão viver cada vez mais com esse mundo, o mundo digital. Então, aí cabe o nosso papel de educadores, de família, né? E depois ela volta, né, para responder a perguntas. Aí nós estamos gravando esse programa, né, essa nossa aula, essa nossa escola de pais, esse primeiro encontro, e depois nós podemos disponibilizar para vocês conferirem a fala dela na íntegra. Mas depois da fala da Elise e do Dionísio, a Eliane volta para responder perguntas também. Então, Elis, tenha bondade, com você a palavra, Elis Regina. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, o Jefferson pela oportunidade, né, de estar falando aqui um pouquinho sobre o uso das telas, principalmente para as nossas crianças, né, na infância. Esses impactos que eles causam, enfim. Eu trabalho, né, hoje eu estou atualmente lá na Secretaria de Educação como professora formadora, mas também a rua aqui, gente, é bem barulhenta, procurei vir para um lugarzinho mais, mas aqui todo canto que eu vou da casa é bem barulhento. Mas também sou educadora infantil, né, e quando eu estava lá no CEMEI, principalmente com os bebês, sempre vinham crianças, né, pais, com... o meu filho é super esperto, é super inteligente, bebês. Que bom. Olha, professora, olha, tia, ele já faz assim com o dedinho, tá? Que bacana, ele já faz assim com o dedinho. Então, ali eu já tinha, né, indícios que essa criança ela tinha o contato com esse telefone, né, com telas, enfim. Mas isso não quer dizer que essa criança, só dela fazer assim, quer dizer que ela está esperta. A
às vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque só do meu filho me ver usando as telas, mesmo ele não tendo acesso, ele já vai fazer esse movimento. E aí, esse aparelho, né, ele pode me conectar, me aproximar mais das pessoas que estão longe fisicamente de mim, mas ali do meu filho, da minha família que está sentada à mesa comigo naquele momento, uma festa em família, uma reunião em família, ele também pode nos afastar, né? É muito comum a gente chegar em eventos, restaurantes, locais públicos, e a gente encontrar a criança, né, sempre quando tem uma criança, com o que em mãos? Com o telefone. Por quê? Porque naquele momento ali, essa família, ela quer poder ter um momento de dialogar, de conversar com o próximo, mas ela quer que aquela criança dela, opa, agora você vai ficar quietinho, agora a mamãe, o papai, a gente vai conversar e você vai ficar aqui no tablet conversando. Isso vai afastar. Às vezes era o momento dessa criança também socializar. E é tão comum isso que quando a gente está nesses lugares públicos, que a gente vê uma criança com um telefone na mão, super vidrada ali, concentrada, a gente acha bonitinho, a gente não se incomoda. Mas, em contrapartida, quando eu estou nesses lugares e vejo uma criança, da pequena, principalmente a pequena, espera no ruído, brincando, às vezes ela está conversando alto, está cantando, isso pode nos incomodar, os adultos, porque a gente ali quer sossego, quer que essa criança não nos incomode, né? E aí, por que dessa reflexão? Então, será que essa criança que está ali o tempo todo, bonitinha, quietinha, sentadinha na cadeira, com esse telefone, ela está socializando? Às vezes não, né? Ela pode estar socializando com as pessoas que estão longe dela, mas ali naquele momento, com os que estão próximos, não, né? E essa criança precisa de ter esse controle, e esse controle vai partir de quem? Dos responsáveis, né? Daquelas pessoas ali, tutoras daquela criança. É preciso tomar muito cuidado com o que essa criança está tendo acesso, né? Porque é muito comum, quando a gente está nesses lugares, a gente vê essa criança, ela só vai fazendo assim com o dedinho, né? Ou seja, ela está ali vendo vários vídeos, e a internet, principalmente quando ela está ali no YouTube, ela quer isso, né? Eu estou acessando vídeos ali infantis, e ele vai te mostrando mais vídeos assim, e aí é só ali passando o dedinho. E será que nesse momento eu estou tendo um controle? Às vezes não, né? Então é muito importante que esses tutores, esses responsáveis por essa criança, tenham acesso a tudo isso que essa criança está vendo, né? Então, por isso que é importante, né, a gente tem aplicativos nos celulares, nos tablets, para que as famílias tenham acesso a isso, e até mesmo para que essa criança tenha até um bloqueio de tela ali, que ela não consiga movimentar. Então, eu vou colocar aqui um desenho, né? E ela não vai conseguir acessar outras coisas, né? Quando eu faço isso, enquanto responsável por aquela criança, eu estou, né, protegendo ela. Mas, em contrapartida, eu também pergunto, aquela criança pequena, será que ela precisa de estar o tempo todo exposta às telas? Quando a gente fala de bebês e crianças até 3 anos de idade, a gente sabe que a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 telas. Mas dá para a gente falar, no mundo que a gente vive hoje em dia,
que dá para ser 0 telas? Não, porque às vezes aquela família está fazendo uma viagem, né? E vai ser uma viagem longa, extensa, então eu preciso que aquela criança fique ali um pouco, que ela, né, fique concentrada, né? Então, é muito difícil quando a gente fala que é 0 telas, mas nós, enquanto responsáveis por essas crianças menores, é importante que a gente tenha esse controle, que a gente possa colocar outras coisas no lugar dessas telas. Vai ter situações que vai ser difícil, porque vai nos demandar tempo, principalmente quando a gente chega do trabalho. Quando a gente chega do trabalho, os nossos filhos querem a nossa atenção, mas a gente tem um monte de coisa para arrumar, né? Quem é dona de casa? E aí, para mim conseguir organizar aquelas coisas, o que a gente faz? As telas, né? Então, a gente também vê essa questão das telas. Tem a televisão, né, que também é um uso de telas, mas a televisão ali, nesse caso, ela é menos agressiva, né, porque aquela família, aquela criança, ela não vai estar diretamente controlando, passando, vendo aqueles conteúdos, né? Então, quando é na televisão, essa família consegue controlar. E aí, quando essa família ela tá com essa criança ela vai querer atenção. E isso vai nos exigir muito tempo. E às vezes nós adultos, a gente está cansado, né? E não vai conseguir. E por isso que a gente acaba cedendo. E é importante que quando a família, os responsáveis coloquem essas telas, que quando eles limitam a questão do tempo, que a gente sabe que hoje tem, né, esses aplicativos que vai limitar. A família, o pai colocou ali, vai ser questão de, por dia você vai usar as telas durante só 2 horas. Mas também não adianta, quando aquele telefone, aquele tablet da criança é bloqueado, e aí a criança começa a chorar, porque a gente sabe que essas telas causam esse vício na criança, né? Porque ela não precisa de interagir, a tela está fazendo tudo ali que ela precisa. Ela está super concentrada, mas não tem aquele movimento que a gente fala, né, de bate-volta, né, de diálogo. A criança, ela vai ficar quietinha, né? E aí, isso vai prejudicar essa criança. Vai prejudicar em qual sentido? Na socialização, até na questão da fala, né? A gente vê crianças pequenas, crianças maiores, que às vezes têm dificuldade na fala, e aí a gente pensa, e já é encaminhado para o fonoaudiólogo. Mas, às vezes, ela não tem nenhum problema nesse sentido de fonoaudiólogo, é porque ela não tem esse momento de bate-volta, esse momento de interação, que é muito importante para essa criança, principalmente aquelas crianças menores, né? As crianças maiores, elas precisam de, tantas pequenas também, de gastar energia, de correr, de pular. E aí a gente fala, Elis, mas na nossa época a gente podia brincar na rua, né? O Jefferson estava até falando isso mais cedo. Hoje, a gente sabe que não tem como deixar as nossas crianças brincar na rua, pela questão do movimento, né? Enfim, mas quando a gente tem as oportunidades de deixar essa criança brincar, quando a gente está em um espaço livre, às vezes a gente não deixa, porque isso vai nos tomar tempo. E essas crianças também precisam de aprender a brincar. A gente também não fala, a gente brincava disso, as crianças de hoje não sabem brincar. Não sabem brincar porque às vezes elas estão o tempo todo expostas a essas telas e nós adultos também não ensinamos a elas a brincar. Aí a gente também pode falar, Elis, mas antigamente eram muitos filhos,
né? E acabava, quem ensinava essas brincadeiras eram os irmãos mais velhos, né? E hoje a gente tem essa questão das famílias, né, que estão menores, e cabe a nós, família, a ensinar essas brincadeiras para a criança. Vai nos tomar tempo, às vezes vai ser um pouco cansativo, mas é um momento de qualidade que a gente vai ter com os nossos filhos. E é importante. E esse momento também, né, de brincadeiras é importante, porque às vezes ali numa brincadeira, essa criança, né, ou esse adolescente, ele vai começar a nos contar algo, vai se abrir com a gente. E é muito importante esse momento, né? Esse momento de interação, esse momento de bate e volta. A gente fala que para conhecer a criança, a gente tem que observar ela brincar, mas a gente também tem que conversar com ela. E quando a gente conversa com essa criança, né, ali nesse momento gostoso, ela vai se abrir com a gente. Não é chegar e impor para essa criança, acabou, e aí essa criança acabou o uso da tela, e ela começou a chorar, né, a espernear, porque elas vão fazer isso, né? Aí eu vou ceder. Então toma o telefone da mamãe, toma o telefone do papai, o telefone da vovó. Adiantou bloquear aquele aparelho? Não, porque essa criança, ela entende, né, que é só dar uma birra, eu vou receber, né? Porque é mais fácil, né? Essa criança, ela vai ficar quietinha, né? E tem estudos que comprovam que esse uso de tela, como eu falei, a questão até da fala, vai atrapalhar. Hoje, as crianças estão recebendo muitos laudos. As famílias, tem muitas famílias, né, que às vezes aquela criança, ela não tem esse momento, ela não brinca com a família, ela não tem esse momento de interação, e ela recebe um laudo. E às vezes, de fato, ela, né, ela tem aquele diagnóstico realmente, né, mas algumas ela não tem. O porquê que ela recebeu aquele diagnóstico? Porque ela não tem esse momento de interação, né? E aí foi esse dia, eu participei de uma palestra com a Cecília Antipoff, e ela fala muito disso, né? Que a criança hoje, você chega numa festa, ela não sorriu, ela não conversou, o que que a gente já olha para ela e já fala, né? Para essa família, a gente já pensa, será que essa criança é autista? Mas essa criança, ela não está acostumada a chegar nos lugares e a socializar, porque quando ela chega nos lugares, o que que ela recebe? Primeiro, o celular, o tablet, para ela já ficar quietinha, para ela não incomodar os adultos, né? Então, isso é muito a nossa responsabilidade. Aquela criança, ela é muito agitada. A Cecília Antipoff, ela fala que é a criança do movimento, né? E aí, aquela criança que é muito agitada, a gente já olha, nossa, será que essa criança é imperativa? Ah, mãe, eu acho que você podia levar essa criança, né, no médico. Às vezes era só tomar um remedinho, mas às vezes é excesso de telas, excessos de estímulos, né, que essa criança está tendo, e a gente confunde com esses diagnósticos, né? E tem pesquisas que nos mostram isso, né, que está tendo um número muito alto de laudos, mas que alguns, de fato, essa criança não precisa ser medicada, como essa família socializa com essa criança, porque às vezes ela não tem esse momento, é o tempo todo telas, né? Então, nós adultos temos que ter esse tempo de qualidade com o meu filho. Não é ficar o dia todo com ele, porque às vezes eu fiquei o dia todo com ele, mas eu também fiquei o dia todo assim, com o telefone na mão. E não tive momentos de qualidade, que sejam ali meia hora por dia, mas que seja meia hora de interação, sem telefone. E o Augusto Cury, ele fala muito isso, que a gente, nos finais de semana, que a gente use o nosso smartphone como um telefone, e que a gente deixe as plataformas
digitais ali, as mídias, né, Facebook, Instagram, de lado, e use esse smartphone como telefone para a gente poder ter momentos de qualidade com a nossa família, com os nossos filhos, né? Que isso vai fazer toda a diferença. E, às vezes, essa criança, como eu disse para vocês, né, ela tem aquele laudo ali, que ela é imperativa, que ela tem isso, mas, de fato, ela não tem. E, às vezes, ela não está tendo o estímulo correto. E tem a Amy Pickler, que ela chama de doces violências, que são os excessos de estímulos, né? Então, o nosso papel enquanto família é pensar, evitar. Eu sei que para algumas é difícil essa questão, a gente sabe que até 3 anos, como eu disse, é 0, mas se eu não consigo, como que eu vou fazer? Né? Então, pensar em momentos ali que eu possa ensinar brincadeiras, em momentos que eu possa, momentos de qualidade com o meu filho, né? E agora eu passo, né, a palavra para o Dionísio. Antes do Dionísio, minha gratidão, Elis Regina. Eu conheci a Elis de longa data, né, Elis? Assim, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em formação de educadores, essa preocupação também. De muito tempo, Elis vem estudando, pesquisando como educadora, essa parte das telas, né? Do uso dela e como que a gente pode também, e para quem chegou depois, né? No primeiro momento, a Eliane Alves, né, falou para a gente, assim, como se pudéssemos dizer, né, assim, o grande lado positivo, as grandes possibilidades do mundo digital, sobretudo para os alunos maiores, para os jovens maiores, as crianças que já têm um discernimento maior, e Elis fez esse contraponto, né, que é válido também para as demais pessoas também, né, do nosso controle sobre isso, do uso pedagógico. Agora, lembrando a vocês que tanto a Elis quanto a Eliane, elas voltam depois, quando a gente abrir o momento de conversa, né, para vocês terem dúvidas, levantar questões, né, colocar no chat para a gente. Esse nosso encontro, né, de Escola de Paz está sendo gravado para ser disponibilizado depois. Só fazer contato com a nossa escola, Norma Borges, né, e a gente encaminha. Temos pessoas de várias escolas aqui, que bom. Eu passo a palavra agora para o nosso amigo Dionísio, que o Dionísio é advogado, né, ambientalista. Ele é o assessor da nossa escola, né, através da Ecoajure, no programa das 4 limpezas, né? Uma das limpezas que nossa escola preconiza é a limpeza digital. Ele é uma pessoa também muito ligada a essa dimensão, né, da ecologia digital. Então, por favor, Dionísio, a palavra está com você. Primeiramente, quero agradecer, Jefferson, e a todos aí o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre falo que eu só agrego, porque eu aprendo mais do que participo, né? Eu quero dar parabéns para a Eliane, para a Elis, pelas falas, e em cima das falas dela, fico até pouca coisa para eu falar, mas vou falar dentro do meu mundo, né? Com base no que elas falaram. Como o Jefferson falou, eu sou advogado, sou coordenador do Dia Mundial da Limpeza. Esse dia ele está relacionado a 192 países. No Brasil, ele entrou aqui em Paços de Minas em 2018. O Jefferson já participou de várias edições, e a partir do ano passado a gente inseriu esse programa dentro do colégio da Escola Norma Borges, né? E um dos fatores que existe desse programa são os 4 tipos de limpeza: a ambiental, a solidária, a digital e a mental. O fator digital, né, e quando a gente fala em limpeza, a gente tem que observar o seguinte, uma frase que se coloca é o seguinte: limpar não é descartar, mas é dar uma destinação correta daquilo que vai ser limpo. Então, dentro desse ponto, eu coloco o seguinte, e o que Eliane e Elis falaram, a gente tem uma dificuldade muito grande no tempo atual, né, com a internet em vários sentidos, com as mídias sociais, como já foi falado, e com a utilização de notebooks, computadores e até mesmo tablets, que é muito comum nas escolas, e o celular. O que vem trazendo, diante do que já foi colocado, essa problemática com a utilização, né, digamos assim, de forma voluntária, né, porque todo mundo tem acesso, até nós adultos temos,
Mas a grande dificuldade que existe é o controle desse acesso. Não é o controle daquele retirar um celular, retirar um computador, ou determinar somente, como já foi falado, um determinado horário de utilização, mas sim, quando utiliza, para que utiliza, né? A inteligência artificial está aí, ela veio para ser consolidada, ela vai ser consolidada cada vez mais. Tem um professor meu, na época de São Paulo, ele sempre falava: o analfabeto antigo é aquele que não sabia ler ou escrever. O analfabeto de hoje em dia é aquele que não sabe usar um computador, um notebook ou então um celular. E a grande dificuldade que eu vejo é o seguinte: a aceleração das respostas que esse celular, que essa mídia e que esse trabalho que vem sendo desenvolvido, muitas vezes fora de sala de aula, porque em sala de aula existe um cronograma, vamos dizer assim, mas as plataformas, elas têm um regulador, mas aquilo que é utilizado fora da sala de aula, ou mesmo seja residência, lazer, ou como foi passado aí em restaurantes, ela está trazendo uma agilidade grande, mas ao mesmo tempo está trazendo uma ansiedade grande. As crianças, os jovens e nós adultos também temos um grande problema do quê? De manutenção de atenção. Então, toda vez que a gente envereda por uma mídia social, seja Instagram, seja TikTok, seja Facebook, seja o próprio WhatsApp, os grupos de WhatsApp, né, que muitas vezes até dão problemas porque entram por uma raia mais pessoal do que até mesmo do próprio conteúdo do grupo, e a gente tem uma grande dificuldade do seguinte: quando a gente para assistir um filme na TV, uma família para com a sua criança, ou mesmo para assistir um desenho, ele vê que aquele filme, aquele desenho não tem a mesma velocidade que tem um Instagram, que tem um WhatsApp, que tem um Facebook. Isso vem trazendo um transtorno, que aí a gente entra num outro tipo de limpeza, mas não é o caso agora, na limpeza mental, em que você sai daquela raia normal do dia a dia, do costumeiro, né? A gente não tem mais a noção do tempo, né? A gente perde essa noção do tempo com uma facilidade muito grande. E dentro da limpeza digital, existem muitas coisas que a gente se torna um acumulador. Então, muitas vezes a gente tem grupos que a gente participou uma vez, não está mais no nosso escopo, né, na nossa dia a dia, né? Mas aquele grupo está ali, está recebendo mensagem, e a gente às vezes perde-se horário, né, durante o dia, ou final de semana, ou momento de lazer, limpando essas mensagens que não tem mais, não fazem parte mais do nosso contexto. Então, um dos pontos que tem na limpeza digital é justamente isso. É um chamamento, né, tanto para o mundo adulto, para todos que estão presentes, mas aqueles que são educadores aqui, para passar para os seus alunos, para orientar os seus alunos. O Norma já vem fazendo um trabalho desse porte com as 4 limpezas, mas dentro da limpeza digital é justamente a gente ter uma visão em que como a Helene falou, a Elis falou, o quanto é útil aquilo eu manter um grupo ao qual o assunto que está sendo tratado não me faz parte mais. O quanto é necessário eu ter um Facebook, não digo o Facebook, mas alguns grupos no Facebook, recebendo mensagens de coisas que não estão mais dentro do meu mundo, né? Da mesma forma, as outras mídias e tudo mais. Então, o ponto que eu falo da limpeza digital é justamente essa: a gente ter um tempo para nós, como foi falado, mas, ao mesmo tempo, a gente observar o quanto, entre aspas, tá, de lixo a gente recebe digitalmente e a gente mantém como se a gente tivesse aquele quartinho, sabe? Aquele quartinho que tem no fundo da casa, ou num sítio, ou numa empresa, em que a gente vai colocando um balde, daqui a pouco a gente coloca uma vassoura que quebrou, mas pode ser que eu utilize parte da vassoura, eu coloco lá alguns recipientes que um dia que tiver a festa eu vou utilizar, eu coloco lá alguns tipos de produto
de limpeza que estão quase no fim, né? E de repente eu olho, aquele quartinho está cheio. A mesma coisa acontece no mundo digital. Muitas vezes o nosso computador trava, nosso celular trava, não é por causa da falta da capacidade dele, é do excesso de resíduos, que a gente chama no mundo de resíduos sólidos, mas um excesso de lixo que a gente contrai durante um determinado período e a gente vai armazenando. Fotos que não têm mais a sua necessidade, eles podem ser migrados, né? No mundo estudantil, isso eu já passei para o Jefferson e para as demais instituições de ensino, a gente pode criar um acervo de trabalhos digitais e migrar para toda a escola ter a ciência desses trabalhos que são relacionados, fazer até gincanas, fazer outros tipos de trabalho. Então, a visão que eu trago aqui, dentro do que já foi falado, dentro desse trabalho da limpeza digital, é o quê? A gente atentar o que a gente tem nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, no WhatsApp, aqueles grupos, aquelas situações, fotos, mensagens, que muitas vezes até já passou o tempo daquele tipo de mensagem, a gente achou engraçado, interessante, há 4, 5 anos atrás, e a gente mantém no mundo digital nosso, não só na página ou mesmo no grupo nosso, mas a gente mantém dentro da nossa vida algo que não faz mais parte da gente. E esse tipo de problema, ele é recorrente, né? É aquela situação em que a pessoa se torna um acumulador digital. Ele gosta de acumular porque ele acha que um dia ele vai ter um serventia. Ele recebe uma foto, uma imagem, alguma coisa, e fala, não, eu vou guardar isso aqui porque um dia eu vou utilizar esse material. Mas esquece que a própria internet, se você for acessar temas semelhantes, você vai encontrar aquela imagem. Então, não há uma necessidade desse acúmulo. E uma das coisas que eu vejo é muitas vezes isso, né? É que as pessoas gostam de acumular de maneira voluntária, né? E muitas vezes nem consegue achar esse material mais. Eles têm esse material lá, eles sabem que existe esse material, mas eles não sabem mais onde que está esse material. Então, ele se torna, no popular, inócuo. Ele se torna uma peça de museu em que a gente sabe que existe, mas a gente não sabe onde que está. Então, dentro dessa limpeza digital, nós temos as situações não só da limpeza do maquinário em si, né? Porque é uma máquina, ele precisa ser limpo, ele precisa ser organizado. Então, fazer toda aquela organização, mas a gente adentrar aquele mundo em que a Elaine e a Elis falaram, que é justamente o quê? A gente também deixar um pouquinho de lado, porque o mesmo jogo de xadrez, que é muito interessante, é uma atividade excelente para cálculo, é uma atividade excelente, os professores que estão aí podem até me asseverar com relação a isso, é uma atividade excelente para uma prática esportiva e tudo mais. O mesmo jogo de xadrez que está na internet é o mesmo jogo de xadrez que você tem em tabuleiro. O mesmo jogo de dama é o mesmo jogo que você tem em tabuleiro. Só que tem uma grande diferença. O jogo que você encontra na internet, você não sabe quem está do outro lado. Você não sabe como está sendo feito, mesmo que seja um robô, você não sabe como está sendo feito. E nada mais interessante, nada mais social, mais agradável, como já foi pontuado, do que você sentar numa mesa com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas e fazer um jogo de tabuleiro, e fazer um jogo simples, lúdico do passado, de jogo da velha, de forca ou alguma coisa nesse sentido. A gente não precisa do mundo virtual para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu deixo aqui um momento de reflexão, em função do horário também que vocês têm, é que a gente regresse a um passo atrás. Eu, vou ser sincero para vocês, eu sou da época que não existia nem computador, né? Então, eu passei desde o primeiro computador, que ainda você tinha que fazer toda a programação, a todo esse mundo do Windows, e os aplicativos que surgiram, entrando para o mundo da internet dentro do celular, que é muito bom. Só que também existe uma situação. A inteligência artificial está aí, o Google está aí. Você
chamar uma Alexa para falar, tá aí, outros programas estão aí. Mas se você não tiver o conteúdo do que perguntar, como perguntar e para que perguntar, a resposta sempre vai vir duvidosa. E, de repente, você está acreditando numa reação duvidosa. Então, eu deixo aqui também uma frase que eu ouvi quando eu tinha meus 13 anos de idade, de um amigo meu que é deficiente visual, né? Eu ia deixar para o final, mas eu vou falar agora, do seguinte ponto. Numa discussão de escola, não tinha nenhum aparelho e tudo, ele estava chateado em função entre aspas, bullying hoje em dia, antigamente tinha um outro nome, e ele falou o seguinte para mim: sabe qual é a diferença de eu, na minha pessoa que eu não enxergo, e para a sua? É porque simplesmente eu enxergo e você só vê. Eu escuto e você só ouve. E eu sinto e você só acha, acha e acha. Então, eu acho que é um momento que nós aqui estamos discutindo. Mais uma vez, eu agradeço o Jefferson, o Norma e a presença de todos que estão aqui, aqueles que vão assistir. Feliz em estar na presença, né, numa graduação bem mais abaixo do que Eliane, do que Elis, né, e coloco para vocês isso, remodelem para vocês terem um futuro mais saudável, eliminando o lixo digital que existe no seu dia a dia. Seja de que forma for, remodelem essa prática. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Dionísio. Eu agradeço muito também a Eliane e a Elis. E como nós falamos para vocês, essa é a primeira reunião nossa, né, virtual da Escola de Paz. O Dionísio trouxe, a Eliane trouxe essa contribuição, né, dos valores, da importância de a gente se ater às possibilidades do mundo virtual. A Elis fez um contraponto falando sobre o momento em que a gente deve abrir, né, e trabalhar um pouco mais. E também, agora o Dionísio trouxe uma temática muito cara à nossa escola, né, da limpeza digital. Ele já sinalizou, a gente quer também fazer um encontro sobre a limpeza mental, né, assim por diante. E aí nós agora abrimos a palavra para aqueles que quiserem perguntar. A Adriana está com a mão levantada aqui, Adriana Stephanie Cacheta. Vocês podem fazer as perguntas ou pelo chat, né, e aí eu vou lendo aqui para o pessoal, ou levantar a mão e falar, tá bom? Fiquem à vontade. Escola de Paz é assim, uma organização da Escola Norma Borges, e a gente agradece muito a contribuição de todos que estão aqui presentes. Gentileza, por favor, quem está, Stephanie, que levantou a mão, tenha bondade de falar, Stephanie. Vou abrir a fila aqui, a Stephanie estava com a mãozinha levantada, quem quiser falar, pode só levantar a mãozinha que eu vou controlando aqui, tá? Ou fazer a pergunta pelo chat, um dos dois. Tenha bondade, Stephanie. Oi, boa noite, pessoal. Hoje eu até mandei um acontecido para a Arita, né? Que ficou bem assim, fiquei horrorizada em questão de telefone, de celular. Eu até já tinha falado com ela que se ela pegar o meu filho com o celular na escola, que ela poderia tomar, que eu ia tomar as providências, porque é proibido, mas tem muito aluno que leva. E assim, o que eu peguei hoje no celular do meu filho foi coisa assim muito, porque são crianças de 11 anos, mandando conteúdos assim, muito pesado mesmo. Então, assim, a gente tenta fazer a parte da gente, mas nem todos os pais colaboram, às vezes nem sabe, né? Mas, assim, a gente também tem que ficar de olho policiar, né? O que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, né? Porque, assim, ficou, né? A Arta tá aí, ela pode falar por mim nessa área mais pedagógica, porque, assim, eu, como mãe, fiquei horrorizada. Eu fiquei sem palavras, né? Na verdade, porque na hora eu até liguei para a pessoa e chamei a pessoa, desculpa a palavra, de moleque, que tinha que virar homem, porque isso não é... Eu não fui criada assim, né? Então, assim, eu acho que a maioria dos pais aqui também não foi. Então, assim, a digitalização do mundo tá muito, tudo é digital. Então, assim, tem umas coisas que
a gente tem que policiar, tem que correr atrás, porque não pode, gente, não pode, a gente não pode deixar. Porque aonde que esses meninos vão parar? São crianças, infelizmente. E o mundo digital tá aí, ó. Você coloca uma coisa no Google e aparece lá 300 mil opções. E aí os meninos vão, colocam uma vez, aí toda hora, né, notificação chegando, só aumenta mais as coisas. Era isso que eu queria falar. Muito Foi uma obrigado. oportunidade muito boa de ter entrado para a carta, deu uma atençãozinha lá, que só tinha 2 pais da turma. Eu falei assim, opa, deixa eu entrar lá para me ver, porque realmente a gente precisa ficar atentos e devido ao, né, as coisas que estão acontecendo no dia a dia aqui na nossa cidade, né? Perfeito. Obrigado, Obrigada. Stephanie. Arita, você levantou a mão, Arita, tenha vontade. Sim, boa noite. Pessoal, Arita, só eventualmente eu vou desativar os sons, né? É só para questão de evitar essa microfonia. Quem quiser falar, é só desativar ativar o som, tá bom? Então, boa noite. Como, né, a mãe aí disse, são novos desafios e as famílias estão se perdendo nesse sentido de conseguir fiscalizar de perto, olhar de perto o que seus filhos e filhas estão acessando. Muitas vezes, né, chega até a gente esse ocorrido que ela está citando, foi agora, né, há menos há 30 minutos, e são crianças de 10 anos, 11 anos, cada vez mais novos com esses desafios, vamos dizer assim. E isso é muito importante. Como eu coloquei lá nos grupos, veja bem, hoje nós estamos plantando uma sementinha, porque os pais, nós, a escola, nós precisamos de uma parceria. As famílias sozinhas não estão conseguindo, tampouco a escola está conseguindo. Visto que, veja bem, se temos mais de 1.000 alunos, mais de 500 famílias, é impossível para a escola que a gente consiga ver, acessar, né? E nem, também o nosso papel é de formar, acessar o grupo de WhatsApp ou de Instagram, Facebook, enfim, de todos esses alunos. Isso é impossível. Então, quem tem que cuidar dessa parte são os senhores pais e responsáveis. Quando eu coloquei lá no grupo agora, né, porque assim, questão que tinha 2 pais nas turmas, depois falei que tinha 25 famílias conectadas, que gostaria que aumentasse o número, provando assim que nós realmente estamos buscando, até coloquei lá nos grupos, essa primeira reunião é um presente para as famílias, um presente para nós. Conheço aí pessoalmente os 3 profissionais que dedicaram seu tempo para estar falando conosco agora. Sei que são muitos afazeres, mas inclusive essa parte, a tecnologia está nos ajudando. Nós podemos participar de uma reunião tão importante quanto essa da nossa casa. Então é muito fácil usar esse lado positivo, né, da tecnologia a nosso favor. Isso é muito importante, isso é muito válido, mas precisamos da conscientização. Nós precisamos, porque é o que eu disse, nós sozinhos não vamos conseguir. Está cada dia mais difícil, está cada dia os desafios estão sendo mais, vou usar a palavra que estão gigantescos. E nós precisamos dos pais. Vamos disponibilizar depois, sim, esse link, porque a gente sabe, sim, tem mães me mandando mensagem aqui, falando, olha, eu gostaria muito de participar, mas não tem esse programa no celular, no computador, não estou conseguindo acessar, estou no trabalho, estou saindo, mas eu gostaria de saber sobre o que foi passado na reunião.
Então, acredito que até essas pessoas que estão mandando mensagem se justificando, mas que gostariam de participar, que terão acesso, né, ao link, é uma prova de que essa sementinha ela irá, né, brotar, florescer e dar aí bons frutos. Posso dizer para vocês, enquanto supervisora dos anos finais e professora da educação infantil, que a nossa escola é pioneira, né, Jefferson, aí nessa parte de reunião de pais, de escola para pais, os pais que estão presentes, as famílias que estão presentes, sabem o quanto nós nos preocupamos, não é apenas com notas, mas sim com o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Agradecemos imensamente a todos os participantes, aí o Dionísio, Eliane, a tia Elis. Falei para os meus alunos, hoje vocês vão ver a tia Elis que conta a história com a tia Arita. E aí também a tia Elis esqueceu de falar que tem uma criança em casa agora, né, tia Elis? Então, essa questão das telas é realmente muito importante. Pais, olhem o celular de seus filhos. Não existe isso de criança de 10 anos ter senha no celular. A Clarice, minha aluninha aí. Oi, Clarice. Oi, a irmãzinha da Clarice aí, a Clarinha. Oi, tudo bem? Fala tudo bem. Oi, bem, amor. Saudade. Fala até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. A minha aluna aí é um exemplo. No horário do recreio, a gente passa vídeos na sala de aula, porque eles estão no horário do outro recreio e é muito barulho. E eles estão vendo Zé Colmeia, Ursinhos Carinhosos. São desenhos da nossa época, Dora Aventureira, são desenhos que têm esse contexto educativo e desenhos antigos maravilhosos, que eles não conhecem, e para a gente trazer isso para eles, porque realmente a tela zero nós sabemos que é complicado. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A semente foi lançada, Jefferson, muito orgulho de fazer parte dessa equipe. A mãe aí, a Stephanie, mãe, parabéns pela sua postura, por ter entrado, participado, se posicionado, porque é outro problema que a gente vê também. Alguns pais, eles têm medo, receio de procurar a escola, às vezes procurar o Conselho Tutelar, que é nosso aliado. Conselho Tutelar, eles são nossos aliados para nos ajudar. Então, procurem ajuda. Olha, não existe isso de criança de 10 anos ter senha em celular, gente. E a gente vê isso na escola. Tem muitas coisas acontecendo que quando a gente fala com os pais, eles não sabem que estão acontecendo. Né? A gente vai tratar desse assunto aí amanhã, dona Stephanie. São 10 alunos em um grupo com assuntos inapropriados, inadequados para a faixa etária. Nós precisamos ter o olhar vigiante. Devemos estar atentos, não perder nossos filhos, perder nossos alunos para o mau uso e para o uso excessivo da tela, dos celulares, dos computadores. É um mal necessário, precisamos deles. Precisamos. Mas precisamos de muita cautela. Abraço, tô vendo o Estevão aí, muitos alunos, Lavínia. Abraço, obrigada a todos de coração. Obrigado, Lari. Pessoal, deixa o microfone. Pessoal, aqui no chat, algumas pessoas já se manifestando, né, Edith agradecendo, parabenizando a todas as pessoas que falaram, Elisa, a Eliane, o Dionísio, uns parabéns para o Dionísio. A Elis Marina também está sugerindo a questão de aplicativos, né, o Family aplicativo, né, para bloquear, e também todos aqui manifestando gratidão pelas falas. A Janete Aparecida está com a mão levantada. Por favor, Janete, você pode falar, pode dirigir a palavra a algum dos palestrantes, tá bom? Das nossas falas de hoje, ou se manifestar. Tenha bondade, Janete. Janete? Ou talvez a Janete tenha... A Janete, você está com o seu microfone desativado. Por favor, tenha bondade de ativá-lo. Não, foi sem querer. Então, tudo bem, Janete. Então, não tem problema não, Janete. Alguém mais gostaria, porque o pessoal queria dar uma palavrinha também do Para Saber Mais, né? Eles vão postar também para a gente, vão enviar para a gente também no link também,
para a gente ficar gravado também, sugestões de vídeos, de filmes, de material que vocês podem acessar também para tratar mais desse assunto, tá? E a gente continua ainda, temos um tempinho, se vocês, quem gostaria ainda de fazer alguma pergunta para a Eliane, o Dionísio e a Elis, estamos abertos, né? Uma escola de pais, né? Nós estamos aqui para aprender como pais. Todos nós somos pais aqui, ou trabalhamos com crianças, com adolescentes. Edith, por favor, tenha bondade. Boa noite a todos. De novo eu agradeço a Eliane pelo convite. Parabéns pelas falas, né? A Eliane fez uma abordagem direcionada para os professores. A Elis falou sobre a questão do uso da tela, o tanto que coíbe a criança, o brincar na criança, e na realidade é a babá eletrônica. Parabéns ao Dionísio pela questão, né, da limpeza digital, que isso é muito salutar. E eu venho aqui falar, parabenizar você, Jefferson. A Arita também citou aí o projeto Tela Zero, isso é muito importante. Outro dia eu estava lendo uma matéria, inclusive eu mandei no colegiado de pedagogia, sobre a questão da tela zero na Finlândia. É tela zero mesmo, computador, celular, e assim, é muito pertinente essa questão da fala da Eliane a respeito do uso do celular. Eu entrei só para dar mais uma informação acerca do uso excessivo de tela. Eu tenho uma neta de 10 anos, então os pais logo bebezinha, quando ela conseguia pegar no celular, deu um celular para minha neta em várias situações. Era a babá eletrônica da minha neta. E eu sempre dizia, cuidado, só traz malefício o uso de tela. As questões que a Eliane colocou aí, a Eliane não, desculpa, a Elis, né, do uso de tela para crianças. Resultado, e foi indo o uso de tela. Há um tempo atrás, ela foi no oftalmologista com a minha filha, brincando, o oftalmologista olhou o olhinho dela e falou assim, eu aconselho levar na oftalmopediatra. E ela deu um grau muito alto de miopia e de outras coisas. Ela está fazendo tratamento sério para a vista, com o uso de uma lente específica cara, porque está só agravando o grau dela. Então, o que eu aconselho aos pais, que eu sei que tem pais aí, por todas essas questões que foram colocadas, observar bastante os filhos. Nem criança entrando na adolescência precisa de celular, não. A gente fica nessa questão do consumismo, de dar tablet, de dar celular, de dar, né, de facilitar a entrada da criança no mundo digital. Quanto mais tarde elas entrarem, mais benéfico é. Obrigada. Muito obrigado, professora Edith, né, mestra de muitos aqui, né, do curso de Pedagogia da Unipam. Nós temos várias pessoas de outras escolas que estão participando aqui conosco, e a gente gostaria muito de, mais uma vez, né, perguntar se alguém de vocês ainda gostaria. Nós passamos já 10 minutos do nosso tempo estimado de 1 hora, e a nossa intenção era exatamente isso, né, realmente fazer um momento assim que fosse muito de qualidade, como diz a Elis, né, tempo curto, de 1 hora, para não ser prejudicial, como não atrapalhar também a dinâmica, como a Elis disse, a Eliane, né? O Dionísio tem que voltar para a aula daqui a pouco, né, Dionísio? Tem que ir para a turma dele, e para que a gente possa, e a gente gostaria muito de dizer para vocês, né, se vocês, da experiência nossa, né, nós tínhamos muito desejo de retomar a Escola de Pais, de abrir esse canal de comunicação, de discutir alguns assuntos. Como o Dionísio falou, ele volta mais outra vez depois para falar da limpeza mental, né, que a gente quer trabalhar muito da saúde mental das nossas famílias, nossas, né,
todo mundo depois do pós, não só do pós-pandemia, hoje em dia está sendo muito necessário a gente praticar a paciência, praticar a tolerância, né? Praticar tanta coisa na nossa vida. E a gente gostaria agora de passar para a última palavra dos nossos palestrantes, né? Começar pelo Dionísio, que levantou a mão, né, Dionísio? Por favor, tenha bondade. O Dionísio, depois a Elise e a Eliane, por favor. Então, mais uma vez agradecer, né? É muito bom ouvir tudo isso que foi falado. Agradecer a Alita aí pela atenção, a Stephanie, a mãe, não sei se é menino ou menina, mas essa coragem, essa decisão de falar, de abrir, de procurar resolver o problema é o que precisa ser feito. Não falo só para as crianças, falo também para os adultos, né? O foco que eu trago para vocês é justamente isso, a gente aculturar novamente as nossas crianças ou aculturar mesmo as nossas famílias com relação a alguns hábitos que ficaram no passado. Eu sou da época que chegava na hora da janta, desligava-se a TV e ia jantar, né? Minha mãe nunca gritou comigo, nunca pôs a mão em mim, ela só precisava olhar. Eu já sabia o que traduzir a visão dela. Então, eu acho que a gente se perdeu numa lacuna aí. É positivo algumas coisas, como a Arita trouxe, né? Hoje nós estamos falando por intermédio de uma mídia, né? Então, é muito importante isso. Como eles e a Eliane trouxeram, né? A necessidade de ter um caminho e não simplesmente abrir a porteira, como a gente diz, e depois a gente sair correndo para buscar. Então, eu quero agradecer muito essa possibilidade, essa situação das 4 limpezas que o Norman abraçou, para mim é uma honra, né? O Jefferson depois pode falar, uma extensão a mais que nós vamos fazer, de uma interação que a gente vai fazer internacional, né? Justamente para ver esses hábitos e criar essas situações tanto para os professores como para o alunado. Então, mais uma vez, muito obrigado, e estou à disposição de vocês sempre que vocês precisarem, em situações como essa que nós estamos, ou outras situações presenciais, eu estou sempre à disposição. Obrigado, Dionísio. Como ele falou, né, nós estamos internacionalizando o programa das 4 limpezas, né, Dionísio? Já era internacional, agora com a marca do Norma Borges e da assessoria do Dionísio, né? Chegando a Angola, depois Moçambique, África do Sul, né? E a gente vai, assim, crescendo e colocando o que é bom. Elis, por favor, Elis, suas últimas considerações. Então, vamos priorizar a família. A melhor rede social que a gente vai inserir os nossos filhos, as nossas crianças, é com a nossa família, é o olho a olho, é o contato. Criança não precisa de ter redes sociais, né? Essas redes sociais, ela expõe. Ah, mas eu estou vigiando. Qualquer um vai lá e tira um print dessa tela e pode usar essa imagem. Então, a melhor rede social para essa criança é a família, é o sentar, barulho aqui, né, os ruídos. A melhor rede social para essa criança é sentar ali à mesa com essa família e conversar, é sentar ali no chão, no quintal, no chão da sala e brincar, contar história. É isso que essas crianças precisam, né? Para que elas sejam menos medicadas, menos laudos, porque as telas estão deixando as nossas crianças doentes. E não é só as crianças, são os nossos adultos, os adultos também. Quem aqui, às vezes a gente não chega do trabalho, deita no sofá, né? Quando deita, ou enfim, e a gente fica ali 10, 15 minutos, 5 minutos na tela. A gente não cansa? Aí a gente fala, nossa, eu estou cansado. Mas às vezes foi aqueles 15 minutos que você ficou ali exposto, perdido em tanta informação que te cansou, e não foi o seu dia, né? E, né, uma boa noite, muito obrigada, né, pelo convite, Jefferson, né? Foi um prazer estar aqui,
né? E vamos cuidar da nossa saúde mental e da saúde mental das nossas crianças. Obrigado, Elis, pela participação, grande educadora, muito querida. Outra grande educadora muito querida, que também é do Norma Borges, né, da CEMED. Eliane, suas considerações finais, por gentileza, Eliane. Gente, que momento importante, né? Tudo que foi falado aqui é muito relevante e foi uma sementinha que foi plantada que realmente precisa florescer e atingir e inspirar mais pessoas e mais comunidades escolares para debater. Porque, na verdade, diante das telas, nós temos medo, porque nós não estamos, de fato, preparados. Nós, professores, não fomos preparados para esse ambiente, para ensinar nesse ambiente digital. Os pais, com todo esse contexto, né, que nós entendemos o problema, mas eu também tenho um grande medo, que é o abismo social. Então, negar o uso da tecnologia na educação é um grande risco de estarmos contribuindo para o analfabetismo digital. E aí, a sociedade e nós, enquanto adultos, precisamos compreender qual é o nosso papel. Quanto tempo eu fico na rede social? O fato de eu ter uma rede social não quer dizer que eu esteja apta a falar que eu faço um bom uso da tecnologia, da internet. Então, nós precisamos nos ajudar, conversar mais sobre esse assunto, nos apoiar. Eu estou à disposição da escola, das famílias, né, para as pessoas que quiserem conversar sobre esse tema. É um tema que eu acredito e que eu tenho me preparado para esse tipo de diálogo e espero contribuir cada vez mais com quem desejar. Muito obrigada pela oportunidade, Jefferson. Nós que agradecemos. Eu gostaria muito de pedir, todos que pudessem abrir as suas câmeras, só para a gente fazer um print, né, registrar um pouquinho, puder abrir a câmera, né, só para a gente poder ver a carinha de todo mundo, os que puderem, tá? E aí a Arita, ou alguém vai fazer para a gente um print, né, da tela para a gente, né? Vamos ver se eu aumento aqui também as exposições aqui, para a gente ver se eu consigo colocar mais gente aqui para poder aparecer também. O tamanho da tela aqui, né? Acho que eu não consegui. Ah, Jesus, aumentar aqui o tamanho da tela. Aí, só uma frase final. Pois não. Eu queria fazer um agradecimento em nome do Grupo Escoteiro, que eu faço parte, né? E passar para vocês uma situação que nós vivemos, que é justamente o nosso cumprimento, né? Que é esse sinal aqui, eu vou pôr aqui mais perto: deveres para com Deus, deveres para com a pátria, deveres para com você e sua família, o mais forte protege o mais fraco. E a segunda situação é que nós sempre colocamos a expressão, sempre alerta para servir o melhor possível. Então, eu estou aqui falando para vocês que eu estou sempre alerta para servir o melhor possível a vocês que estão aqui, todos aqueles que estão presentes e que verão esse vídeo futuramente. Muito obrigado, Dionísio, obrigado a todos vocês, pais, obrigado a todos de outros lugares que participaram conosco dessa nossa primeiro formato digital da Escola de Paz, né? E como nós falamos para vocês no começo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Como família de valores, uma escola de valor, nós temos que ter discernimento, fazer bom uso, como diz Eliane, aproveitar mesmo esse mundo digital para poder oferecer mais para os nossos filhos, para a gente mesmo, usufruir da melhor forma possível, né? Deus deu inteligência ao ser humano para que ele pudesse crescer, né? Isso é fruto também da bondade de Deus, a tecnologia. E como diz Elis, temos os cuidados da maneira do acesso, assim como a criança aprende a se alimentar, andar, a gente tem que tomar cuidado, oferecer as coisas certas na hora certa para as crianças, né? Evitar todos os problemas e malefícios da exposição desnecessária às telas. E o Dionísio trouxe essa contribuição para a gente muito importante. Assim como os resíduos, né, o lixo, como a gente fala, no mundo real, podem trazer muitos problemas, que também no mundo digital a gente possa discernir e reciclar, reutilizar, reaproveitar tudo que o mundo digital possa nos trazer e vivermos bem. Minha gratidão a todos, muito obrigado, a nossa primeira escola
virtual do Norma Borges, viu? Um grande abraço a todos vocês, minha gratidão muito especial aos 3 palestrantes e a todos que fizeram presentes aqui. Todo mundo dando tchau, corações, corações e mais corações, né? Então, pode continuar falando, Diário, todo mundo no coração. Estou vendo as crianças, muitas crianças. Quem está com criança aí, expõe as crianças, gente. Eu vi as crianças de bebezinho, o Pedro e a Jade. Ó, quem tá aí, então eu tô vendo muitas crianças. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Cadê as crianças? Então, tchau aí, crianças. Virando vergonha. Olá, crianças com Flávio Dias. Olha, a Analice está aqui com crianças. Todo mundo com crianças aqui. Vou interromper a nossa gravação.